Muito bem, bom dia, meus amores. Quinta-feira, 14 de maio de 2020. Hoje nossa aula de história, ok? Muito bom dia para todas vocês. Dormiram bem? Tenho certeza que sim, tá todo mundo pronto para nossa aula de hoje. Então nós vamos abrir a página 252, ok? Vamos seguir um pequeno roteiro que eu coloquei aqui no quadro, para que a gente possa seguir durante a nossa aula de hoje, tá certo? Então vamos lá. As comunidades quilombolas, a formação de latifúndios e o direito à terra. Dentro desse texto aqui, tem a distribuição de terras no Brasil com esse gráfico, ok? Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês irão ler a 252, a 253, a 254 e a 255, logo após realizar as atividades da página 256, tá bom? A tia volta já já. Nós vamos nos aprofundar nos textos e fazer a correção da atividade. Tá bom, meus amores? Até já! Забуду имя любимое мое, твое имя любимое мое. Página 252, as comunidades quilombolas, certo? O primeiro texto que nós vamos aprofundar agora. Então, nós temos aqui, acompanhem comigo. Em 1888, a escravidão teve fim no Brasil, mas muitos descendentes de africanos continuaram a viver nas comunidades quilombolas. Grande parte dessas comunidades ainda está em processo de reconhecimento pelo governo federal. O reconhecimento dessas terras é de extrema importância, pois além de assegurar o sustento de muitas famílias, garante a preservação da cultura, das tradições e do modo de vida dos afrodescendentes quilombolas. Atualmente, existem centenas dessas comunidades espalhadas por todo o Brasil. Conheça algumas delas, né? Grupo Samba de Roda do Quilombo, em comunidade quilombola em Laranjeiras, Sergipe, 2013. Festa de São Sebastião no Quilombo da Barra Local, em Rio de Contas, Bahia, 2014. Então, quilombolas, lá embaixo. Quilombolas, como são chamados os moradores de um quilombo. Aí, vamos parar. 253. Quilombolas artesãs, Casa de Farinha do Quilombo, Fazenda Pisciguaba, Ubatuba, São Paulo, 2014. Crianças quilombolas jogam capoeira durante a festa da cultura afro em comunidade quilombola em Arauama, Rio de Janeiro, 2015. Então, você já tinha ouvido falar em comunidades quilombolas? Sim, nós já tínhamos falado. Eu já tinha, em aulas anteriores, inclusive presenciais, a gente já tinha começado a falar um pouco sobre isso. Atualmente, diversos aspectos da cultura de origem africana estão presentes em nosso dia a dia. A resistência desses povos à condição de escravidão foi fundamental para manter vivas as suas tradições ao longo dos anos, certo? Na 254, pessoal, nós temos aqui cidadania no dia a dia, que é justamente esse texto aqui, a formação de latifúndios e o direito à terra. Como vimos, para colonizar o Brasil, a coroa portuguesa dividiu o território colonial em capitanias hereditárias. Ao receber uma capitania, o donatário assumia o compromisso de tornar esse território produtivo. Assim, para cumprir seu dever, os donatários dividiam as capitanias, entregando grandes extensões de terras às pessoas que tinham recursos para explorá-las. Esse foi o primeiro modelo de divisão das terras da colônia, que deu origem aos primeiros latifúndios no Brasil. Latifúndios são grandes extensões de terras improdutivas ou pouco produtivas que pertencem a apenas uma pessoa ou apenas uma família. Ao longo dos anos, os latifúndios permaneceram como um dos principais modelos de propriedade agrícola no Brasil. Assim, a maior parte das terras do nosso país continua concentrada nas mãos de poucas pessoas. Então, vamos observar aqui o gráfico que tem aqui. Distribuição de terras no Brasil. Nós temos aqui, eu fiz aqui para que a gente possa observar, vocês podem olhar pelo gráfico do livro, tá certo? Então,
Essa parte aqui que tá de verde, 45%, propriedades grandes, tá? Essa que tá aqui de roxo, 35%, propriedades médias. E aqui 20% que tá vermelho, propriedades pequenas. Segundo o gráfico, que tipo de propriedade ocupa a menor parte das terras do Brasil? Segundo o gráfico, as propriedades pequenas, 20%. E que tipo de propriedade ocupa a maior parte das terras? As grandes propriedades, 45%, certo? Vamos para 255, que tem assim. Por causa da má distribuição de terras no Brasil, houve, em diferentes épocas, movimentos de pessoas que se posicionaram contra o sistema de latifúndios e se organizaram para lutar pelo direito à terra. Conheça a seguir um desses movimentos. As ligas camponesas surgiram na década de 1940 e reivindicavam a reforma agrária, ou seja, uma política que tivesse como objetivo a distribuição de terras entre os trabalhadores. Ao lado, trabalhadores das ligas camponesas, reunidas em Recife, Pernambuco, 1970. Aqui. Apesar dos movimentos pela redistribuição das terras, muitas famílias de agricultores ainda vivem em condições precárias, pois não possuem terras onde possam trabalhar para garantir sua subsistência. De acordo com as leis do nosso país, as terras consideradas improdutivas devem ser distribuídas com o objetivo de promover uma divisão mais justa das terras brasileiras e também de garantir que elas sejam cultivadas. No entanto, o cumprimento dessas leis enfrenta forte resistência de grupos que defendem a manutenção da estrutura agrária do país, ou seja, da concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, mesmo que em condições de improdutividade. Por isso, a sociedade civil e os membros de movimentos sociais continuam a lutar para que os direitos relacionados à distribuição de terras sejam respeitados e ampliados, certo? Na 256, pessoal, tem assim. Leia as manchetes abaixo e faça as atividades a seguir. Símbolos de resistência, quilombos preservam cultura negra em Pernambuco. B. Mais da metade da população quilombola convive com a fome no Brasil. Entre a floresta e a praia, quilombo briga pela posse de terra. Então, na letra A, embaixo, bem aqui tem assim. Associe cada manchete com o assunto abordado. A situação de pobreza e de fome atinge muitas comunidades quilombolas no Brasil. Muitas comunidades quilombolas ainda lutam pelo direito ao reconhecimento de suas terras. As comunidades quilombolas preservam a cultura dos descendentes dos antigos moradores dos quilombos. Então, qual é a sequência? A sequência é B, C, A. Isso no item A, certo? Da primeira questão. Item B. Por que é importante para as comunidades quilombolas terem suas terras reconhecidas? Utilize a manchete A para justificar a sua resposta. Então, pessoal, é isso aqui. O reconhecimento de suas terras permite que a comunidade quilombola mantenha seu modo de vida tradicional, preservando assim elementos da cultura africana, certo? Feitas as devidas correções, as leituras, tá certo? Até amanhã, se Deus quiser. Com certeza Ele quer sim. Vamos estar juntos novamente. Durmam cedo. Olha o que a tia fala para vocês. Durmam cedo, para vocês acordarem bem e dispostos